Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de desenho técnico, a nossa aula que nós estamos organizando ela como 6, continuando o assunto de projeções, que é a parte mais importante aí do desenho técnico, do entendimento dessa aplicação para desenvolvimento de projetos e desenhos como um todo. Então, o que nós vamos ver na aula de hoje? Nós falamos um pouquinho já na aula passada, que a primeira coisa é a escolha das vistas ortográficas, né? Um pouco também sobre tipos de vistas ortográficas. Também vamos fazer vamos olhar um pouco ali a parte de cortes e seções, a importância disso aí para a aplicação no desenho. E continuando o nosso trabalho em cima de perspectivas, a parte de perspectivas também. Até que a parte de perspectivas a gente vê em todas as nossas aulas, não somente na construção delas, que não é tão importante, quanto a sua interpretação. Então todos os nossos desenhos, a partir de agora, que a gente for fazer as projeções, vai contar com a perspectiva. Certo? Então é a partir da perspectiva que a gente vai estar desenvolvendo as projeções no primeiro diedro do desenho técnico. Então é bastante importante essa avaliação aí. Então já está contido aí no nosso ensinamento aí. Então a primeira coisa aí que eu falei em primeiro diedro, né? Então a gente tem ali o primeiro diedro e a gente tem o terceiro diedro. Eu já falei para vocês que o primeiro diedro a gente usa aqui a gente está usando aqui no Brasil, né? Alemanha. E Estados Unidos e Inglaterra o terceiro. As diferenças elas não são tão grandes, né? Para a gente entender assim, a vista é igual. A vista é igual. A vista lateral direita no primeiro diedro é igual à vista lateral direita no terceiro diedro. A vista superior é igual à vista superior no terceiro diedro. A vista do primeiro em relação à vista ao terceiro diedro. São todos iguais. A diferença é a posição que fica em relação à frontal. A frontal é a mesma. A frontal é como se fosse a vista central. E as outras vão estar rodeando essa vista frontal. Então ali tem um resumo, né, em relação a isso. Se a gente tem alguma dúvida, a gente consegue ver esse quadro aí e nos ajuda nessa partezinha aí de interpretação, né? Então no primeiro diedro a vista superior fica embaixo, a vista inferior fica em cima, a lateral direita fica à esquerda e a lateral esquerda fica à direita, tudo relacionado à vista frontal. Como eu falei, a vista frontal é a vista aquela que mais representa o nosso desenho, certo? E é aquela que vai se centralizar e vai mandar nas demais vistas. Já no terceiro diedro, parece ser até mais fácil que o primeiro, né? Porque a superior fica em cima, a inferior fica embaixo, a lateral direita fica à direita e a lateral esquerda fica à esquerda. Porém, como nós estamos acostumados a trabalhar no primeiro diedro, e a BNT ela indica o primeiro diedro aqui no Brasil para a gente utilizar, é bem importante que a gente utilize essa vista aí as vistas do primeiro diedro, a fim de não ter nenhum tipo de confusão e falha de interpretação de desenhos que nós vamos entregar lá para os nossos clientes, né? Quando eu falo cliente, eu estou falando lá em setores dentro das nossas empresas, em desenvolvimento de projetos, empresas terceiras, na parte civil, em todos os projetos como um todo, tá? Então se a gente alterar isso aí, a chance de dar errado é muito grande. Então a gente trabalha dessa forma. Aqui tem uma forma da gente representar lá no layout da folha que a gente vai trabalhar depois, né? De que forma que a gente pode representar que ela está no terceiro diedro. Isso aí é muito, muito, muito comum quando a gente está nacionalizando projetos, né? Um projeto vem lá dos Estados Unidos e a gente precisa colocar ele aqui no Brasil, né, em operação. Então a gente tem até uma palavra que se chama nacionalização. Vamos nacionalizar esse projeto. Eu fiz muito isso, às vezes, com projetos para fundição e tudo mais, que vinha de fora, a gente tinha que fazer essa nacionalização e ainda explicar ainda para quem fosse fazer a operação, a manufatura da peça, né, de que forma a gente queria. Através de desenho e também através de um procedimento operacional padrão ou instruções de trabalho. No nosso caso aqui, o símbolo do primeiro diedro está aqui, está sendo demonstrado aqui, né? Deixa eu pegar e tentar colocar a mãozinha aqui, ó. Está sendo demonstrado aqui o símbolo do primeiro diedro. Então eu tenho aqui esse cônico aqui, né? E como se ele estivesse sendo rebatido para cá, ó. Ele está sendo rebatido para aquele lado de lá, né? E aqui está aparecendo a imagem, aqui está aparecendo ela
né, inteira. Aqui é o contrário, né? Para ela aparecer inteira, eu tenho que ter a parte mais larga aqui, ó, no terceiro diedro, para aparecer dessa forma aqui, senão ela apareceria invisível, né? Para aparecer dessa forma aqui, tem que ter essa parte mais larga aqui para que não fique invisível, né? Então ele vai rebater para lá. Então esse é o símbolo do primeiro, esse aqui é o símbolo gráfico, né, do terceiro diedro. É uma forma da gente conseguir visualizar. Ou a gente pode colocar primeiro, terceiro diedro, né? Muitas vezes a gente nem utiliza, isso aí está lá no nosso layout da folha e ponto final. Olha aqui algumas coisas interessantes, né? Exemplo aqui como ficaria, né, as vistas em primeiro e terceiro diedro. Então aqui, pessoal, tá até um pouquinho manjado, né, que a gente viu e tudo mais. Mas aqui eu vou dar um exemplo aqui, como se a gente estivesse pegando essa partezinha aqui agora, ó, essa partezinha aqui agora como vista frontal, né? Tá aqui ela, tá mostrando aqui. Aí a vista inferior, a parte de baixo, quando a gente olha de baixo no primeiro diedro, fica aqui, a parte de cima aqui, né? Como a gente está acostumado a trabalhar, a gente já está fazendo alguns desenhos, né? No terceiro diedro é o contrário. Essa parte aqui viria para baixo, essa aqui viria para cima. A lateral direita viria para a direita e a esquerda viria para a esquerda frontal. E a posterior ficaria aqui por esse lado, por esse ladinho aqui. Continuando aqui, né? O que nós temos? Deixa eu só colocar a mãozinha aqui, ó. As diferenças, né? Olha só aqui, ó. Observando as figuras, né? Lembro que essa partezinha aqui, quando a gente olha, aqui é a mais curtinha no primeiro, e essa aqui seria no terceiro diedro, ó. Se eu fosse relacionar com a vista frontal, certo? Se fosse relacionar com a vista frontal, sairia dessa forma aqui, como está aqui. Então a gente nem precisa se preocupar muito aqui com o terceiro, só estou mostrando aqui algumas diferenças, tá? Até eu vou passar um pouquinho mais rápido essa partezinha aqui, para explicar outras partes que são mais importantes. Então aqui a gente tem vários exemplos aqui, né? Dessa primeira parte. Então, aquilo que a gente falou lá, escolha das vistas ortográficas, né? Quando a gente fala lá, até principalmente a vista frontal, né? A primeira coisa que deve se levar em conta, assim, é nunca mesmo, né? Em hipótese alguma, dar margem para dupla interpretação. Então até a gente cuida muito quando a gente vai colocar as cotas, para não colocar em dubiedade, colocar duas vezes, ou colocar uma vista que não vá agregar no conhecimento daquele desenho, na interpretação. Então isso que a gente tem que, com um tempo, certo? E com a nossa prática, desenvolver essa qualidade aí nos nossos desenhos. Outros detalhes ali, as dimensões de largura da peça aparecem nas vistas lateral e superior. Então eu quero colocar a largura, coloco lá na lateral, coloco lá na superior. A altura, então isso aí é uma forma de organização, né? A altura eu vou colocar lá na vista frontal ou na vista lateral, a altura. Comprimento na vista frontal e superior também. Outro detalhe, né, que deve preservar, né, todas as vistas que forem confeccionadas, né, elas têm que ter os mesmos comprimentos das vistas da frente superior. Então isso aí não vai nunca, se a gente tomar esse cuidado, a gente não vai ter nunca dubiedade aí, nunca margem para dupla interpretação. As mesmas alturas nas vistas frontal e lateral, as mesmas larguras, né? Tanto é que a gente só coloca uma vez. A gente escolhe qual vista que a gente vai colocar. Não quer dizer que eu vou colocar ali, ó, vou dar um exemplo, os mesmos comprimentos nas vistas da frente e superior. Eu coloquei um comprimento na vista frontal, certo? Na vista superior, eu não preciso colocar. Já está lá colocado na vista frontal. Entenderam? Então é isso que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente não pode também ser redundante na aplicação de cotas e de tamanhos. Mas depois a gente vai ver com mais detalhes, cotagem, lá quando a gente for estar trabalhando com o AutoCAD. Então a gente não precisa estar preocupado com isso agora, nesse momento. Outro detalhe ali, né, as projeções que são desenhadas, às vezes representam a mesma peça, vão representar, não às vezes, né, elas representam sim a mesma peça, e a vista de lados diferentes. Quanto menos, eu sempre falei para vocês assim, quanto menos informações nós colocarmos lá nas nossas projeções, melhor. Tendo em vista que ela deve refletir toda e qualquer informação necessária para a utilização daquele desenho. Então, quanto menos, melhor. A gente não existe, vou pecar pelo excesso. Não. Aqui a gente evita o excesso. A gente coloca a menor quantidade de informações possível, e que ela reflita a total informação
da peça que a gente vai estar desenvolvendo, ou do desenho, ou da vista, da projeção, ou o que for. Continuando aqui, né? Aqui alguns exemplos, né, de quão importante é a aplicação das vistas e tudo mais. Olha esses desenhos aqui que estão sendo apresentados. Se a gente for olhar eles, né, se a gente tiver só essa vista aqui, ó, só essa vista aqui, ó, deixa eu mostrar minha mãozinha aqui de novo. Aqui. Só essa vista aqui, ó, ela está muito parecida com essa. Ó. Claro que aqui está mais achatada e tudo mais, né? Mas se ela fosse da mesma altura, esse quadrado aqui fosse da mesma altura desse cilindro aqui, essa vista aqui refletiria a mesma coisa. A mesma coisa. Então, a importância que tem, né, a gente mostrar em outras vistas. Assim como essa vista aqui, ó, essa vista aqui que a gente está olhando, ó, em relação a essa é igual, ela é igual. Mas a outra vista, se fosse uma frontal, uma superior ou inferior, ela vai nos demonstrar que são peças diferentes. Essa aqui eu tenho um tubo e essa aqui eu tenho uma espécie de tarugo aqui, ó, certo? Então, a vista, uma das vistas é igual aqui, ó. Uma das vistas é igual, só que a próxima vista ela nos fala o que é o projeto por inteiro. Então, nos dá toda a visão do projeto. Por isso é importante a gente saber lidar com essas aplicações. E aqui eu trago demais exemplos para vocês verem, reverem a hora que vocês quiserem, né? Olha só a aplicação, né? Se a gente for olhar aqui, ó, a vista frontal, como se fosse uma vista frontal com símbolos, né? Esse símbolo aqui, já tinha falado para vocês, ele significa diâmetro, né? É uma bolinha com risquinho aqui, ó. Uma bolinha com risquinho. Então, diâmetros, né? Aqui a gente nem, o que está aparecendo aqui nem é usual fazer, tá? A gente não é recomendado aqui a gente fazer cotagem em linha invisível, certo? Então, a gente sempre opta por fazer numa outra vista. Aqui eu tenho vários exemplos aí de desenhos que, se a gente for ver, eles poderiam ter até o mesmo tipo de vista, né? Em vários âmbitos aí. Olha aqui um exemplo bem clássico disso que eu estou falando aí, né? De vistas, ó. Vocês estão vendo essa projeção aqui, ó? Vocês estão vendo essa projeçãozinha aqui, ó? Esse retângulo, isso aqui, vale para todos esses desenhos. Vale para todos esses desenhos aqui, ó. Esse retângulo aqui. Se olhando do lado da projeção, tá ok, mas o desenho técnico não diz muita coisa. Porque a vista frontal foi mal escolhida. Se eu escolhi essa aqui como vista frontal, todas essas vistas aqui vão ser iguais, ó. Todas elas vão ser iguais. Eu posso até mostrar para vocês depois usando o software 3D lá de imagem, lá, para vocês verem como a projeção é igual. Então, para vocês se guiarem um pouquinho, né? Eu olhando aqui como frontal, onde está essa flechinha, ó. Onde está essa flechinhazinha aqui, ó. Então, todas elas vão ser iguais. Por quê? Porque eu peguei uma vista frontal errada. Eu tinha que ter pego essa aqui, ó. Eu tinha que ter pego essa vista aqui como frontal. Ó. Essa e essa aqui. Que aí apareceria essa meia-lua aqui e esse triângulo aqui, ó. Aí eu conseguiria expressar melhor o meu desenho. Na realidade, nem melhor. Expressar ele da forma correta. Porque isso aqui nada me serve. Nada me serve para confeccionar essa peça. Nada me serve para mim fazer uma montagem, né? Não vai me adiantar em nada. Então, muito importante essa escolha da vista frontal. Até depois para vocês verem aqui, olha que ele coloca, ó, mesmo não sendo absolutamente necessária para a completa definição de uma peça, a execução de uma terceira vista, pode facilitar a leitura do desenho. Então, aqui ele está dizendo que seria uma terceira vista. A gente pode ter um desenho técnico com uma vista só. Essa uma vista com algumas informações, ela já contempla toda a informação necessária do desenho. A gente depois parte para duas vistas para tentar completar isso, ou a terceira para finalizar a complementação. Muito, muito difícil, é quase impossível a gente ter que ter 4 vistas aí para mostrar um desenho. Muito, muito difícil que isso ocorra. Aqui alguns exemplos agora de como é feita a forma correta, né? Olha só a diferença, ó. Né? Então aqui a gente tá vendo aqui que foi feito aqui da forma correta, né? As projeções. Aqui também, ó. Essa aqui não me mostra nada, essa parte aqui redonda, ó. Essa parte cilíndrica, ó. Ficou igual essa aqui, ó. Essa vista aqui de baixo ficou igual essa vista aqui de cima. O que me acerta a informação, o que me dá a informação correta é essa aqui, ó. Essa partezinha aqui. Assim como essa parte B aqui também, ó. Alguns itens aqui alguns exemplos, né? Ó, isso aqui não me diz nada, ó. Isso aqui não me diz nada, ó. Aqui já me mostra, ó.
Já me mostra que tem um corte ali. Tá aqui o desenho aqui, ó, 3D e tudo mais. Então, vista não é necessário, né? Facilita a visualização espacial da peça, vista útil. Aqui ele só colocou como vista útil, mas não era necessário, né? Essa aqui, ó. Essa aqui não precisava ter, ó. Essa aqui. Ou essa aqui, né? Então, as 3 vistas é importante, às vezes, para aplicação. Aqui, só para a gente viajar um pouquinho aí nas aplicações, né? Mostrando vários tipos de vistas. Vou até passar um pouco que não é tão importante isso aqui para o nosso entendimento. Aí. Ó, existe 3 vistas aqui para mostrar, né? Como eu estava falando, uma vista só com mais informações, com alguma informação aplicada, nos dá o real do projeto aqui, do processo. Olha que exemplo de uma chapa, né? Uma chapa que eu não preciso, uma vista só eu consigo matar toda a informação. Olha só que eu tenho aqui as dimensões, né, com algumas furações, e aqui eu coloco ESP.2, que significa espessura 2 mm. Eu posso colocar isso aqui junto, dentro do desenho, ou próximo ao desenho. Né? ESP, espessura 2 mm, né? Então aqui eu já não preciso da segunda, nem da segunda vista. Uma vista só eu já consigo passar a informação adiante. Outros detalhes aqui, né? Que eu preciso de 3 vistas aqui para mostrar, né? A vista frontal é aquela que a gente... Aqui ele faz a pergunta, né? Só que a gente já tinha conversado, né? Qual a vista devemos usar como principal? Frontal, né? Vista principal, pessoal, ó, frontal. Mostra mais detalhes do objeto. Mostra mais detalhes. Se a gente for olhar essa vista e essa vista aqui, elas não estão mostrando detalhes que nem essa aqui mostra, ó. Que é uma peça em L, que tem uma flâmula, né? Tem um triângulo aqui, né? De reforço. A vista isométrica, ela nos dá uma visão geral aqui do meu desenho. E aqui eu complemento com a parte projetiva. A posição natural de trabalho do objeto. Aqui dá origem a um menor número de linhas invisíveis. E a de maior dimensão. Então eu sigo essa sequência. Primeiro que mostra mais detalhes. Ah, mas todas as vistas mostram a mesma quantidade de detalhes. Tá, então a posição natural de trabalho do projeto. Aí já matou. Ah, mas todas elas podem ser, né? Muito difícil. Mas digamos que sim. Aí que dá origem a um menor número de linhas invisíveis. Pô, mas eu contei as linhas invisíveis, deu igual. Então ainda tem a de maior dimensão. Mas para mim passar daqui para cá, já é algo muito específico. Imagina o resto ali. Então a gente não precisa se preocupar com isso, como eu falei. Com o tempo a gente vai estar melhorando com o treinamento aí, essa percepção aí da vista frontal, que mais representa, o que mostra mais detalhes do objeto. Continuando aqui, né? Mais alguns exemplos aí de vistas, escolhas de vistas, né? Parte invisível e tudo mais aqui, ó. Olha só esse exemplo aqui, ó. Olhem esse exemplo aqui que está aparecendo, ó. O que nos traz de informação isso aqui? Não traz nada de informação. Um monte de linha invisível e tudo mais não traz nada. Tudo aqui eu posso já colocar nessas 2 vistas aqui, ó. Que nem essa vista aqui, ó. Eu escolhi essa aqui como frontal, essa aqui como frontal e essa aqui como lateral direita que fica à esquerda da frontal. Essa aqui como frontal, né? E essa aqui como lateral esquerda que fica à direita da frontal. Olha o que mostra essa vista superior aqui. Nada. É igual a vista frontal. Não traz nada de mais aqui. Então, quanto menos vistas eu colocar, melhor vai ser. Melhor vai ser para a interpretação até. Ó, outros detalhes aqui, né? Olha só o que me traz aqui de informação, nada. Ó. Né? Outros detalhezinhos aqui, ó. Dispostas corretamente, né? Olha aqui um detalhe, 3 vistas. Aqui eu tenho, olha só, a distância daqui até aqui, ó. Seria daqui até aqui a distância, né? Não tem distância, aqui é uma baita distância. Então, aquele negócio de promover a distância, de que elas sejam coerentes, elas estejam, né, alinhadas, a posição é muito importante para o desenho técnico. Ali, ó, outras posições aleatórias, nada a ver nisso aqui, né? Não é desenho técnico aqui. Pessoal, aqui é mais um detalhe aqui para a gente conhecer, tá? Talvez a gente nem aplique muito aí nos nossos desenhos, mas como a gente está focado mais no atendimento das vistas frontais, depois das vistas ortográficas e projeções, mas é bem importante isso aqui quando a gente está trabalhando com a mão e tudo mais, que a gente vai usar pouco, né? Mas a gente vai trabalhar mais com software depois, usar linhas de simetria. A gente já fez até um exercício lá no início ali, né? Que a gente usava essas linhas de simetria aí para desenvolvimento de desenhos. Que a gente tinha que completar um lado, como se fosse um espelho, né?
E sempre quando eu tiver, olha aqui, ó, olha esse exemplo aqui, ó. Se eu for passar uma linha aqui, ó. Então eu vou passar essa linhazinha aqui agora aqui. Se eu for passar uma linhazinha aqui no meio aqui, ó. Fazer um cortezinho aqui no meio assim, ó. O que tá pra lá é igual ao que tá pra cá, ó. Se repete, né? Vai se repetir daqui, ó. Se repete. Ah, a vista frontal eu escolhi essa aqui, ó. Olhando daqui, né? Eu escolhi essa aqui, apareceu aqui a vista frontal. Mas a superior, o que está daqui para cá, é igual ao que está daqui para cá. Se a gente pegar uma linha de centro, certo? Então a gente não precisa desenhar tudo. Isso aqui que mostra aqui essas linhas de simetria, eixos de simetria que a gente chama, né? Então isso que vai nos ajudar bastante aí no desenvolvimento do nosso trabalho. Ó, digamos aqui, ó, se eu passar uma linha aqui do meio aqui cortando, metade da peça para lá, metade para cá, é igual. É igual, olhando de cima, né? É igual, então não preciso desenhar. E aqui também, ó, se eu pegar aqui uma parte, olhando aqui também, ó, tanto a vista frontal como a lateral esquerda, vão ser iguais, elas vão reproduzir a mesma coisa. Separei as peças em duas partes ali, né? E ela ficou igual, tanto o lado esquerdo quanto o direito, porque elas não são diferentes. E eu posso usar essas linhas de simetria. Eu vou mostrar vários exemplos agora para vocês sobre essa partezinha aqui de linhas de simetria. Deixa eu botar aqui tela cheia. Olha lá, ó, outro exemplo ali que eu estava mostrando, né, de linhas de simetria. Olha aqui, aqui eu tenho 4, ó. Se eu pegar e dividir isso aqui em 4 partes, ó, ela se repete. Isso aqui é igual isso aqui, espelhado, que é igual isso aqui, que é igual isso aqui. Então eu precisaria desenhar só uma partezinha aqui, ó, e eu colocaria essas linhas de simetria. Que repete de novo, né? Ah, outro detalhe também, ó. Digamos que eu tenho um perfil que é longo ali, aquele perfil, né? Eu vou desenhar isso aqui numa folha e gastar um monte de folha e tudo mais, e botar uma foto. Não, eu posso simplesmente fazer um corte aqui, ó, e reduzir o tamanho, ó. Editar a cota, colocar a cota do tamanho, a cota certa, né? Edito ela e faço esses cortes aqui para reduzir o tamanho do desenho na folha, né? Mas eu represento a mesma coisa, só que eu tenho que cuidar. Às vezes acontece isso aqui, ó. Olha só a diferença, ó. Essa parte aqui, quando eu cortei aqui e cortei aqui. Só que eu tirei fora e eu fiz a representação dessa forma aqui, né? Então essa ponta aqui, ó, o ângulo dessa ponta é o mesmo daqui até aqui, né? Só que a posição, aqui a largura daqui até aqui é muito diferente daqui até aqui. Então vai que aqui, ó, aqui é mais largo que aqui, ó. Né? Aqui então é mais largo que aqui. Eu não posso fazer dessa forma aqui, ó. Eu não posso fazer dessa forma. Se eu fizer dessa forma aqui, eu vou estar fazendo de forma incorreta. Vai estar errado, porque a largura não é a mesma. Então a peça aqui, se eu encaixar, não é um encaixe aqui que deu certo. Eu tirei fora aquele pedaço lá para representar ela menor só. Outras coisas que a gente vai ver também durante as nossas vistas ali, que quando elas têm um ângulo, né? Eu posso representar elas dessa forma aqui. Vou até dar um zoom aqui, ó. Como se eu estivesse enxergando aqui, ó, olhando de frente essa partezinha aqui, certo? Eu crio uma vista nova, uma vista chamada vista auxiliar. Essa vista auxiliar me ajuda a olhar em verdadeira grandeza, o tamanho real dessa peça, claro, dada a sua proporção que eu posso estar trabalhando, né, a essa aplicação. Então aqui eu tenho a vista A, eu mostro aqui a vista A, e aqui eu tenho a vista B. Porque se eu fosse fazer diferente, olha aqui, ó, a vista A, ela pode estar até um tamanho diferente, um tamanho diferente em relação à escala, ó. Outras vistas aí que precisam de vistas auxiliares, então se tiver um ângulo aqui, todas as peças que têm um ângulo, ela precisa de vistas auxiliares. Olha só o exemplo aqui, como ela fica deformada, né? Se eu botar ela naquela caixinha que a gente está acostumado a trabalhar, né, para fazer as projeções, olha como fica deformada ali, ó. Ela fica com umas abas ali, porque ela faz a projeção inteira. A única parte que fica certa é essa aqui, ó. Ela fica em verdadeira grandeza, o resto fica meio deformado. Então a gente precisa ter uma solução. No desenho técnico a gente chama essa solução de vista auxiliar, que vai nos ajudar nessa partezinha aí. Olha lá, ó, como fica deformado ali, ó. Totalmente deformado. Então o que a gente faz ali, ó? A gente cria uma vista, um plano desse mesmo ângulo, faz um cortezinho ali para poder cotar, para poder mostrar, né? Faz esse plano auxiliar aí, né? Para poder mostrar essa vista, certo? Como eu falei, estou só mostrando para vocês o que tem nessa parte de desenho técnico.
Nosso tempo é até curto, assim, para a gente desenvolver bem a parte de desenho, que isso aí vocês vão ver depois nas disciplinas específicas, aí quando vocês forem trabalhar, e até o próprio software que a gente trabalha vai nos auxiliar nessa parte aí também. Então, o que a gente tem que ficar bom aqui na parte de projeções. Olha aqui, ó. Essa parte como ficaria deformada aqui, eu faço um corte, ó. Faço um corte e mostro, faço a cotagem depois, ó. Eu faço linhas de ruptura, ó. E nesse caso aqui, que é oblíquo, né? Ó, eu faço linhas auxiliares. Essa vista frontal aqui eu consigo tirar ela certinho. Mas as outras eu tenho que fazer esses cortes aqui, criar planos auxiliares aqui, para estar conseguindo fazer essas projeções. Olha lá como é que fica, né? Fica dessa forma aqui o meu desenho técnico, ó. Mostrando as projeções nas posições corretas. Olha esses ângulos aqui, ó. Eu divido em partes aqui o meu desenho e começo a escalonar ele. É claro que depois, com a utilização de softwares, né, eu vou conseguir deixar isso aqui mais fácil. Eu não vou ficar perdendo um tempão aqui fazendo desenhos dessa forma, se eu quero que vocês aprendam bem as projeções, que já é bem bom, tá? A gente está 99% do caminho. Isso aqui já é a finalização. Outra coisa que a gente pode fazer é a projeção com rotação, né? Aqui a gente vê também que tem ângulos, né? Existem ângulos. Uma vista frontal eu consigo tirar, mas quando eu olho de cima, ela já vai ficar deformada também ali, ó. Aparece deformado ali, ó, na projeção, né? A vista frontal, ok. Aí eu uso um plano eu uso uma ferramenta de rotação aqui, ó. Um exemplo, ó. Vocês estão vendo a distância aqui A e B, ó, na frontal. Quando eu olho de cima, olha só o tamanhozinho que fica a B, ó. Fica bem menor, porque ela fica encolhida ali. Porque a projeção, ela recolhe, né? Então eu faço esse esquema aqui de rotação, ó. Eu faço um esquema de rotação, faço essa previsão aqui, e para poder cotar, né? E aí eu identifico aqui, então, esse AB fica no mesmo tamanho do AB, ó. Como se eu estivesse fazendo a peça reta. E eu utilizo um ponto de rotação. Então é bem importante que eu identifique esse ponto de rotação na peça. Olha aqui, ó, até eu faço uma pergunta, né? Qual dessas peças aqui vão ter esse ponto de rotação? Depois lá na live vocês lembrem e perguntem, tá? Eu posso até daqui a pouco perguntar um questionário para vocês aqui. Qual dessa aqui que tem um ponto de rotação? Que eu posso estar utilizando esse eixo de rotação de projeção. Ok, pessoal, essa partezinha aqui de projeções. Agora a gente vai falar sobre cortes e seções. O corte é diferente de seção, muito parecido, quase igual, só que tem uma pequena diferença, certo? Aqui eu tenho exemplos de cortes, ó. Exemplos de cortes. E aí tem uma característica, né, nesses exemplos de cortes, como se eu estivesse cortando aqui a peça ao meio, né, ou numa determinada parte aí que eu quero mostrar algum detalhe interno. Então é para isso que serve o corte, né, para me mostrar detalhes internos aqui dentro da peça que na peça inteira eu não iria enxergar. Esses detalhes que eu quero mostrar ali, né, para a parte de manufatura da peça. Então a primeira coisa quando a gente for falar em cortes e seções é a achura. A gente utiliza a achura para trabalhar. Então a gente tem que evitar, ou é um erro, ou não pode ser muito densa. Não pode ser irregular aqui o distanciamento das linhas. A gente fez até exercícios assim lá no início, né? A gente fez alguns exercícios, então tá aqui, pessoal. Então a gente está utilizando essas informações agora aqui já, né? No primeiro bimestre aí para essa aplicação. Ela não pode ser perpendicular a uma das margens, olha aqui, ó, perpendicular um ângulo de 90 graus, e nem paralela, ó, como isso aqui. E nem paralela a eixos também. Então o correto seria 45 e 30 graus. Eu tenho um ângulo aqui em relação a esses contornos aqui, ó. Um exemplo de corte aqui, né? Olha, eu estou mostrando aqui corte A, né? Eu estou mostrando aqui com uma vista frontal essa aqui, né? E faço esse corte A aqui e mostro dessa forma. Tá aqui o corte, ó. A direção, como se eu pegasse agora essa peça aqui, ó, e rodasse ela. Rodasse no sentido da projeção ali. E aí eu faço o corte A. Aqui eu fiz um corte para mostrar a parte interna de uma ligação, uma conexão, né? Consigo mostrar aqui até a folga que tem que ter aqui para fazer o giro. E vários cortes aqui. Eu uso essa flechinha, esse Azinho aqui, ó. Eu sempre vou usar o corte A, o corte AB, né? Eu uso esse detalhezinho aqui para poder tá trabalhando essa parte de cortes, ó. E aí eu só viro essa peça no sentido do primeiro diedro ali, né? Como se estivesse rebatendo e enxergando ela, olhando ela por aqui, ó. Olhando ela por aqui. E eu consigo mostrar as partes internas.
E esses cortes aqui não precisam ser sempre retos, tá? Eles podem ter até alguns ângulos. Aqui tem vários exemplos aqui de cortes, né? Ó, eu tenho dois cortes aqui, ó, corte AA e corte BB. Eu tô mostrando aqui na minha peça, ó. Corte AA e corte BB, ó. Tô mostrando aqui a entrada de parafuso, né? Furo passante. Consigo mostrar tudo isso aí. Ó, outros exemplos de cortes aqui, né? Ó, corte AA, tô mostrando essa furação aqui, tá aqui, ó. Corte BB, tô mostrando essa furação aqui, ó. Ó, corte C interrompido aqui, ó. CC, eu interrompi ele, ó. Porque aí eu vou mostrar na mesma, ao invés de eu fazer reto aqui, pessoal, ó, fazer reto e ter que ter duas figuras, eu consigo fazer ele dessa forma aqui, interromper e finalizar ele lá, ó. Eu consigo mostrar na mesma vista as duas furações, ó. O detalhamento das duas furações. Olha aqui, ó, eu posso percorrer com corte também, ó. Corte AA, ó. Entrou por aqui, fez a volta aqui, vem para cá, como se estivesse pegando uma faca aqui, cortado aqui, virado a faca, cortado aqui e vindo para cá, ó. Aí eu consigo mostrar todos os detalhes, ó. Mesma coisa aqui nessa peça, ó. Eu vim com uma faca aqui, cortei aqui, de cima, cortei aqui, passei pelo oblongo, passei pela furação e saí aqui, ó. E mostrei essa parte aqui, ó. Vocês viram? Bem, viu? Eu mostrei esse furo que tá aqui, mostrei esses oblongos que estão aqui, mostrei essa furação aqui, e eu mostrei o finalzinho da chapa aqui também. Ó, aqui também, ó. Passei por esse furo e por esse rasgo. Tá aqui, ó. Passei por esse furo, por esse oblongo, por esse furo e por esse rasgo. Tá aqui, ó. Certo? Corte A. Uma única figura. Então eu otimizo o meu desenho de novo, né? Outros exemplos de cortes e tudo mais aqui, ó. Variados, né? Pra gente olhar depois e tirar dúvidas, se tiver alguma dúvida e tal. Exemplos de outros cortes aqui que eu posso estar dando aqui, perspectivas. Olha aqui esse corte aqui, ó. Ele veio aqui, passou por aqui, ó, por essa bordinha, fez até um ângulo aqui, como se fosse uma semicircunferência, veio para cá, passou por todas as furações aqui e mostrou aqui, ó, todos os detalhes desse corte. Corte de tubulação aqui, ó, cortou aqui no meio ela aqui e mostra aqui as entradas para colocar aqui sensores, dispositivos de manômetros, né? Olha aqui um detalhezinho aqui de cortes, né? Mostrando a parte interna. Meio corte ali, ó. Vários cortes aqui, pessoal. Algumas coisas a gente deve evitar num corte também, de ele ficar sobre uma aresta visível, né? Eu sempre tento passar, depois tem um exemplo que fala sobre isso. Vamos ver se tem esse exemplo aí que eu falei para vocês sobre essas linhas de ruptura aí. Olha aqui, pessoal. Então, esse aqui é o correto, ó. Eu vou fazer um corte, eu quero mostrar essa partezinha aqui do parafuso e o espaço aqui do final da rosca. Então eu fiz aqui o corte fora essa linha aqui, que ficou pontilhada porque ela fica invisível, porque está atrás do corte, né? Eu não fiz sobre a aresta ali, ó. Aqui está totalmente errado, ó. Eu fazer isso aqui, ou faço antes um pouquinho, ou depois. Tem que evitar fazer a interrupção da linha. E seção, pessoal, qual que é a diferença da seção? Eu vou tentar ser bem rápido aqui nessa explicação, tá? A seção, eu vou pegar um exemplo assim, digamos que eu tenha, eu vou cortar um presunto, né? Eu vou cortar um presunto, aquele inteiro, aquela barra de presunto inteiro, aquele extintor de incêndio lá, que é a mortadela, a mortadela mais simples lá, que vem naquele extintorzinho de incêndio lá. Se for fazer um corte na metade, é o corte, ó. Faço um corte na metade e mostro as duas metades aqui para vocês. Fiz o corte aqui e mostrei. Então, vou lá. Então, aqui tá aparecendo aqui para vocês agora aqui, ó, uma fruta, um caque. Eu gosto muito desse caque. Eu vou tentar mostrar para vocês o que é o corte e o que é a seção. Se eu for fazer um corte, vou pegar a faca aqui, ó. Tome cuidado muito com o que vocês vão utilizar. Às esse aqui pode ser perigoso. Não façam isso em casa. Vou fazer um corte aqui, ó. A faca não tá muito boa, mas eu fiz um corte e eu dividi esse caque em duas partes. Eu tô até olhando as entranhas desse caque aqui, ó, e eu consigo ver em duas partes ele, certo? Isso aqui seria o corte. Fazer a vista lá, né? Fazer uma vista com corte assim. Não vai ficar muito de em pé aqui, tá? Então vou tirar um pedacinho aqui para tentar deixar ele mais centralizado. Muito ruim a faca, tá? É a falsa perigosa. E aqui eu enxergaria assim, ó.
o meu CAC, né? A vista, se aqui fosse a vista frontal e aqui fosse a vista superior, certo? Eu enxergaria ele dessa forma aqui, certo? E a vista lateral esquerda é assim, dessa forma aqui, ó. Ok? Certo? Eu vou espelhar porque ele ficou um pouquinho diferente ali. O computador não está do meu lado direito, ele está do meu lado esquerdo. Dá uma espelhada nisso aqui agora. Dá para ficar igualzinho aqui para vocês não se confundirem. Eu vou espelhar isso aí, ó. Agora sim, né? Então aqui a vista lateral esquerda que fica à direita da frontal, como se a frontal tivesse ficado aqui. O que seria a seção? A seção seria simplesmente, ao invés de fazer o corte no meio, eu pego, eu faço, vou até tirar esse pedacinho aqui para facilitar esse corte, que a faca está muito ruim. Eu vou fazer uma seção. Eu vou tirar apenas uma película aqui, ó. Vou tirar apenas uma película aqui da minha... Não deu muito certo aqui, mas alguma coisa... Vou tentar tirar do outro lado que tinha semente que atrapalhou. A seção seria isso aqui, ó. Isso aqui seria a seção. Olha só o que aconteceu, pessoal. Consegui cortar a semente no meio aqui, ó. Seção é um negócio que seria um filmezinho muito fino. Ela não representa a metade, ela representa uma seção, uma parte ali do meu corpo, né? Que eu estou mostrando, ó. Eu fatiei ele, é uma fatia, como se fosse uma fatia de queijo, uma fatia de salame, né? É a fatiazinha, não a metade, não um corte, ou um corte qualquer, no caso, né? Então, não tem linha invisível atrás, não tem nada, como se o resto tivesse sumido. Aqui, se eu tivesse algum detalhezinho aqui nessa parte aqui de trás, né? Se eu tivesse algum detalhezinho aqui, ó, estaria aparecendo lá também, certo? Como linha invisível. Aqui não aparece, ó. Ok? Não sei se eu fui claro aí nessa explicação, mas essa é a diferença principal do corte para seção. Então, espero que tenha sido bem claro ali, né? Então, digamos aqui nesse rebaixozinho que tem aqui, ó. Nesse rebaixozinho que tem aqui, que tem essa seção AA, a forma é igualzinha do corte, ó, de apresentar, né? Só que ao invés de eu escrever corte, eu escrevo seção, ó. E eu mostro somente aquela partezinha, como se eu estivesse cortando ali o meu CAC de novo, né? Então é só essa parte aí, não vai ter linha invisível, não vai ter nada, não vai ter a projeção atrás, não tem nada, como se fosse uma pequena fatia ali, infinitesimal que eu tirei. E aqui tem outros exemplos aí, né? Ó, eu faço essa linha aqui assim e mostro esse corte, ó. Como é que é esse rasguinho de chaveta, né? Rebaixos ali, ó. São cortes aí que eu vou fazendo, ó. Faço a linha por seções, ó. Ó, aqui AA, BB. Eu posso fazer igual também que eu fiz lá na parte de cortes ali, passando, né? Por diversas partes. E aqui tem vários e diversos exemplos aí de cortes, ó. Ó, aqui esse corte aqui, ó. Só corte. Se eu estivesse cortando ali, tirado uma fatiazinha bem fininha ali, que nem eu fiz no CAC ali. Ou CAQ, né? Ó, outros cortes aí, ó. Outras seções, desculpa. Outras seções, tudo é seções aqui, ó. Né? São todas seções, ó, nervuras e tudo mais aí, ó. Exemplos aí pra gente destacar, né? Se tem algumas dúvidas aí, vocês podem olhar. Então o corte, ele é feito dessa forma, ó. Olha aqui, ó. Posso mostrar aqui, ó, entre perfis, entre o desenvolvimento de um perfil, né? Faço a seção ali, ó. Só essa partezinha aqui, ó, mostrando, ó, essa parte interna aqui, ó, que é uma cruzinha aqui, né? Como se fosse uma cruzeta, tá aqui, ó. Aqui um sextavado, né? Aparecendo ali no centro ali do meu desenvolvimento da minha vista. Ok, pessoal? Então, espero que tenham gostado dessa videoaula sobre cortes, sobre seções, sobre projeções, vários assuntos aí que a gente abordou durante esse desenvolvimento, vistas frontais, expressões principais, formas corretas de disponibilização dos espaços, né? Então foi muito importante essa aula aí para complementar aquilo que a gente já está fazendo ali, que são as projeções. Espero que tenha ajudado vocês nesse desenvolvimento aí de aprendizado e vejo vocês em outra videoaula. Muito obrigado e até a próxima.